Fala aí galera, aqui é o Eduardo do canal Geek Dev, o seu canal de nerdologia. Seja bem-vindo e hoje nós vamos ver o segundo vídeo da nossa série Aprenda React Native. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer a estrutura básica do nosso projeto em React Native, os seus arquivos principais e vamos falar logo depois sobre os styles e como eles funcionam. Na nossa aula anterior nós criamos um projeto bem básico mesmo e eu mostrei para vocês como esse projeto estava rodando aqui no emulador do Android, tá? Foi essa caixa de texto aqui, essas duas caixas de texto. Mas eu não entrei no detalhe, eu falei para vocês que a gente ia estar vendo hoje como é que funciona isso. Só que antes disso eu quero apresentar para você a estrutura básica de um projeto em React Native, tá certo? Voltando aqui, quando nós criamos o nosso projeto, ele criou para a gente dentro dessa estrutura um arquivo chamado app.js, que é o nosso arquivo principal, tá? Que aqui é onde a gente começa a estilizar os nossos arquivos para que ele possa ser renderizado no browser. Mas como que o React ele sabe que esse arquivo é o arquivo principal? Através desse arquivinho aqui, ó, index.js, que é o arquivo que ele registra para a gente a nossa aplicação. Então você está vendo aqui, ó, que a gente tem um import app é o nome do nosso arquivo, from.app, que é esse arquivo aqui que a gente mexeu. Você vê que tem uma padronização que você não precisa informar a extensão do arquivo, tá? O React ele já sabe já que quando você coloca ponto barra, se você fizer isso, você não precisa informar a extensão .js. Isso já é nativo já do React Native. Tá legal? Aqui nesse segundo import, você tem o import name as app name from app.json, que é esse arquivo aqui, que a gente tem o nome e o display name. Esses são os nomes que serão registrados no nosso celular, né, lá no nosso dispositivo, e o nome que será mostrado. Tá legal? Muito simples isso. E basicamente é isso, pessoal. E aqui ele já começa a registrar o componente com o nome e já chama já a nossa aplicação, que é chamado app.js. Eu vou fazer uma simples mudança aqui, pessoal, que é o que? Eu já criei aqui, ó, essa pasta src, ela não existe quando a gente cria, tá? Eu já até apaguei. O que a gente faz? Meio que por padrão, para a gente conseguir organizar o nosso projeto. A gente cria aqui na nossa raiz uma pasta chamada src, de source, né? Fonte, e eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse meu arquivo app.js e vou mover para essa pasta src. Tá? Vou confirmar aqui e meio que por padrão também eu vou modificar esse nome para o nome que ele se diz respeito. Então, como é o nosso index, né, a nossa página principal, eu vou chamar de index.js. Se você abrir o emulador aqui agora e a gente fizer uma atualização, ele vai falar para a gente que ele não está encontrando esse target, esse alvo. Por quê? Porque o nosso arquivo index.js ele está tentando localizar aqui na raiz o arquivo app. Para isso, o que a gente faz? Eu vou colocar aqui, ó, vou dar um Ctrl espaço, source, barra, e ele já traz para mim o index, tá certo? Vou salvar e aqui ele já trouxe novamente a nossa página. Vamos agora falar sobre styles. O que são styles? Os styles são, na verdade, a estilização das nossas páginas no React Native. Ele, na verdade, é como o CSS do HTML5, tá? Com uma pequena diferença. Aqui, ao invés de nós utilizarmos, como nós utilizamos no HTML5, o hífen, quando nós queremos separar uma palavra da outra, o que nós fazemos aqui? Nós utilizamos o camel case, que é o quê? É a primeira letra da palavra em minúsculo e a segunda em maiúsculo, tá certo? Como aqui o justify content, você vê que a primeira letra é minúscula e a segunda já é maiúscula. Então a gente não usa o hífen, tá certo? Como que a gente faz para a gente estilizar o nosso projeto? Nós temos aqui, tá? Você vê que quando a gente cria já o nosso projeto, ele já cria essa constante styles e importa da onde? Ele importa de stylesheet.create. Isso aqui, na verdade, ele já cria para a gente essa estilização padrão, tá? E a gente chama como? A gente chama o nome do nosso estilo, 2 pontos, e aqui nós definimos os estilos padrões, tá? Aqui nós temos um container que nós chamamos style igual abre e fecha chaves. Aqui significa que eu vou chamar um estilo, um objeto de estilo, e eu chamo styles ponto, e aqui eu chamo o nome do meu estilo, que é o container.
Inicialmente, eu quero explicar para vocês como é que funciona esse conceito de flex, tá? Eu vou estar apagando aqui, eu vou salvar e aí você vê como é que acontece aqui. Ele jogou tudo para a gente lá na primeira linha. Isso daqui por quê, pessoal? O nosso container, isso aqui é meio que uma convenção, tá? Ele serve para quê? Serve para a gente deixar tudo que a gente tem na nossa página dentro desse container. É o próprio conceito mesmo de container, tá? Só que para isso a gente precisa fazer o quê? Eu tenho que falar para ele assim o seguinte, olha, como eu quero que tudo fique dentro desse meu container, então eu preciso falar para ele que é o seguinte, então eu quero que esse meu container ele ocupe todo o espaço da tela, tá certo? Para isso a gente tem o flex. O flex zoom significa o quê? Olha, ocupa todo o espaço da minha tela, tá certo? Aqui para a gente ver isso acontecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um fundo para a gente aqui de tela para você ver como é que funciona essa questão do flex. Então eu vou colocar aqui, vou chamar o background color e vou colocar essa cor aqui, 0066cc. Vou salvar e aqui você viu o que aconteceu. Ele está ocupando todo o espaço da tela. Eu vou tirar o flex e vou salvar, vamos voltar lá e aí você vê o que acontece. O nosso container agora ele ocupa só essas duas linhas aqui, entendeu, pessoal? Da tela. Vamos voltar ao flex aqui. Então agora o nosso container está sendo ocupado por toda a área da tela. Vamos criar uma estilização para o nosso text aqui. Para isso eu vou chamar o quê? Então, vamos escrever style igual, abre e fecha chaves, style ponto, vamos chamar aqui de texto, tá? Aqui vamos colocar texto, 2 pontos. E aqui vamos colocar uma cor para o nosso texto. Vou colocar uma cor branca, FFF. Tá? Vamos salvar. Tá aqui. Então o nosso primeiro texto ele já está branco. Vamos colocar agora uma outra cor para o slogan. E eu vou criar um outro estilo. Então vou chamar de slogan. Vamos colocar uma cor, colocar um preto para ele. Aqui, já colocou. Legal, né? Só que aqui, pessoal, o que eu quero falar para ele? Eu falo, olha, eu quero que o meu texto, eu quero que todos os meus objetos, eles fiquem centralizados na tela. Eu quero que ele não fique, na verdade, comece de cima para baixo, mas fique alinhado para a esquerda. Para isso, nós temos o quê? Nós temos que fazer uma estilização aqui no container, que é uma propriedade chamada Justify Content, e nós passamos Center para ele, tá certo? Vamos salvar, vamos ver o que acontece. Olha lá, o que ele fez? Ele já veio, ele na verdade alinhou todos os objetos verticalmente na tela. Só que eu quero que ele agora alinhe de forma horizontal, tá certo? Para isso, o que nós fazemos? Nós temos uma outra opção chamada Align Items, 2 pontos, Center. Vamos salvar. E tá aí, ó. Ele alinhou para a gente no centro da tela, tá certo? Só que assim, pessoal, você já imaginou? Essa nossa página, a gente vai ter, quando a gente começar a implementar, quando a gente tiver com isso, esse nosso arquivo em produção, a gente não é meio que uma boa prática a gente ter esse arquivo de estilo dentro do nosso arquivo com o nosso código. Não que isso não funcione, ele vai funcionar, tá? Ele é feito para isso, mas a boa prática pede para que a gente faça o quê? Faça com que a gente separe os estilos das nossas classes. Para isso, o que a gente pode fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl X aqui, tá? Aqui dentro da nossa pasta Source, eu vou criar uma outra pasta chamada Styles. E dentro de Styles, eu vou criar um outro arquivo chamado index.js, tá? Vou colar aqui o nosso estilo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para eu utilizar esse objeto StyleSheet, eu tenho que importar ele do nosso pacote do React Native, tá? Então eu vou importar ele aqui. Pronto. E ele já está sendo importado. E o que eu tenho que falar para ele agora aqui para o nosso React? Tem que falar, ó, agora eu quero usar o estilos desse cara aqui. Então para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou falar import. Aí você fala, tá, mas eu vou importar ele da onde? Então, a gente precisa fazer uma coisa diferente aqui. No React, se você já mexeu com ele, você sabe que para você
fazer a importação de um determinado objeto, e esse objeto ele precisa exportar uma classe para você. E a gente não fez isso aqui, então eu vou fazer o quê? Eu vou falar aqui na nossa classe de estilo Sport, Styles, o nome que eu estou dando, tá? Sport, na verdade default, Styles. Pronto, já estamos exportando já o nosso objeto Styles. Agora sim, eu consigo falar. Eu coloquei o que? O nome Styles. Styles from, aqui eu vou chamar, colocar o ponto barra, styles barra index. Pronto, já estou fazendo a chamada do nosso styles que está fora do nosso projeto. Aqui ó, não teve mudança nenhuma. Vamos fazer uma modificação aqui para a gente ver se isso sofreu alguma alteração. Eu vou fazer o que? Aqui no texto nosso do canal Geek Dev, eu vou mudar o tamanho da letra. Então eu vou colocar font size. Opa, faltou uma vírgula aqui. Font size, vou colocar 16. Vamos salvar. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tá aí, ó. Já foi refletido já no nosso arquivo. Legal, tá certo, pessoal? Pessoal, por hoje é só. Essa nossa aula a gente viu o conceito de styles. É muito fácil, muito prático. A gente está trabalhando com styles dentro da página ou fora. Tá legal? Agradeço a você aí pela participação. Assistam os nossos próximos vídeos, que vou continuar a nossa série. A gente vai estar falando sobre view, sobre text, vamos estar falando sobre image, sobre button highlight e muitos outros tópicos. Tá certo, pessoal? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado pela participação. Curta também esse vídeo se você gostou e compartilhe. Um abraço e até mais.